questionar as afirmações da Starship de Elon Musk. Não demora muito para ser inundado com comentários raivosos, referindo-se a figuras históricas como os irmãos Wright ou Henry Ford. Imagine onde estaríamos se todos esses grandes homens tivessem ouvido os pessimistas. No entanto, eles erram ao comparar a visão de Musk de Marte com a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo. Os fãs de Musk repreendem aqueles que não comparam seu desejo de colonizar Marte com a ousada jornada de Colombo pelo Atlântico em busca da rota das especiarias para a Índia. O mais triste é que eles acreditam ser uma comparação direta. Neste episódio, vamos explorar as condições de vida e perigos a bordo de uma nave estelar rumo a Marte, aproveitando para acabar de vez com as falsas comparações a Colombo. Em 1492, quando Colombo lançou a Pinta, Nina e Santa Maria no Atlântico para navegar sobre o horizonte ocidental, ele nunca teve que deixar a Terra. Apesar da rota para o destino ser desconhecida, a tripulação nunca deixou nossa atmosfera, então não precisaram se preocupar com a respiração. Porém, a gravidade continuou a afetá-los. A luz solar continuou iluminando e aquecendo o caminho deles. No pior dos casos, a radiação solar poderia causar queimaduras, mas também forneceria vitamina D. Não havia risco de congelamento instantâneo ao sair ou de evaporação de líquidos corporais se rasgassem as roupas. Água fresca caía do céu. Se o navio pegasse um vazamento por bater em algo, não sofreria descompressão explosiva. Se o vazamento fosse muito ruim ou se pegasse fogo, poderiam abandonar o navio em botes salva-vidas ou pular ao mar. E então havia outros 2 navios viajando em seu comboio. Então um deles poderia parar e pegar os marinheiros encalhados no mar. Se um marinheiro estivesse fora de alcance, ele poderia nadar até seus socorristas. Nada do acima é verdade na rota para Marte. Do ponto de vista do fornecimento, os alimentos típicos trazidos nessas longas jornadas consistiam em água, vinagre, vinho, melaço, mel, queijo, arroz, amêndoas, farinha salgada, biscoitos marítimos, legumes secos, sardinhas salgadas e enlatadas, bacalhau seco e salgado e carne de boi e porco curada. Os marinheiros também levavam consigo diversos animais domesticados, como porcos e galinhas. Mas tudo o que os marcianos trazem estará em pacotes liofilizados, resultando em muito lixo plástico fedorento. Você acha que eles vão jogar tudo no espaço? Uma das menores coisas que se pode negligenciar é a disponibilidade de sal, sal marinho, cloreto de sódio. Sem este composto, a vida humana cessa. O sal é essencial para o funcionamento muscular e nervoso, além de manter o equilíbrio dos fluidos corporais. A hiponatremia é uma condição causada pela baixa ingestão de sódio que começa com dores de cabeça, leva ao inchaço do cérebro, convulsões e coma e eventualmente pode resultar em morte. Saleiros e pimenteiros estão ausentes na Estação Espacial Internacional porque os pós não podem ser usados na comida no espaço. Essas partículas podem flutuar livremente na cabine, entrando nos olhos, ouvidos e equipamentos eletrônicos. Vamos listar, por diversão, algumas coisas que os marinheiros de Colombo podiam fazer e que os marcianos de Musk nunca mais poderão após deixarem a Terra. Respirar ar fresco. Sentir o sol na pele. Caminhar ou correr ao redor do convés. Trabalhar e se exercitar em gravidade normal, nadar no mar. Tomar banho. Coletar água da chuva se a água no mar estiver baixa. Pescar com rede, coletar algas e caçar pássaros se a comida escassear. Levar animais domesticados com eles para comida, leite ou ovos. E fazer sexo. Voltaremos a falar sobre isso. Isso abrange as realizações dos homens de Colombo a caminho do Novo Mundo. Vamos analisar o que eles seriam capazes de fazer após a chegada. Importante, eles teriam sido capazes de comer a comida que encontraram depois de forragear, incluindo plantas que nunca tinham visto antes, como abacates, abacaxis, pimentões, milho e batatas. Eles poderiam beber a água fresca e até cavar novos poços. Eles poderiam consertar seus barcos com madeira e piche. Eles poderiam plantar culturas, caçar carne, criar e repovoar seu próprio gado, construir abrigos, móveis e ferramentas usando recursos locais. Socialmente, os marinheiros podiam interagir com os nativos. Eles poderiam comercializar e até se acasalar com eles. Os viajantes masculinos para Marte provavelmente terão que abdicar do impulso sexual por questões cardiovasculares.
No espaço, além do sangue se acumular mais alto no corpo, o coração humano encolhe como os demais músculos. Então, durante o percurso a Marte, os homens podem se sentir um pouco como nosso amigo aqui. Esta cena de The Expanse parece ótima, mas não vai acontecer. Se isso vai melhorar ou não depois que eles pousarem em Marte, ainda está para ser visto. Após esfriar, os marinheiros acenderam uma fogueira. Os marcianos não podem levar fogo para Marte. Pense nisso. Em um planeta com menos 60 graus Celsius, se o aquecedor quebrar, não é possível acender uma fogueira para se aquecer. Não há nada para queimar nem oxigênio na atmosfera marciana. Então, uma das primeiras descobertas do homem terá que ser abandonada na Terra. A tripulação de Colombo podia coletar e armazenar os recursos necessários para retornar para casa quando estivessem prontos para partir. Sem um complexo agrícola, os marcianos voltando para a Terra precisarão de suprimentos antes de pensarem em decolar. E talvez o mais crucial, se enfrentassem dificuldades no mar, tanto na volta para casa quanto na viagem inicial ao exterior, poderiam retornar. Porém, quando uma nave estelar retorna para casa, seu porto de partida se afasta cada vez mais, dificultando muito o retorno a um porto seguro em emergências. Isso abrange as condições e experiências da tripulação de Colombo. A segunda parte analisará as condições esperadas pelos marcianos de Musk. Veremos como isso se manifestará na tripulação, a começar pela respiração de ar fresco. O último suspiro de ar fresco que os colonizadores marcianos desfrutarão será o que eles darão antes de entrar no compartimento de carga da Starship. Assim que a escotilha exterior for selada, cada respiração que eles derem pelo resto de suas vidas será de ar reciclado e viciado. E na Estação Espacial Internacional, de acordo com o comandante Scott Kelly, esse ar cheira a prisão. Uma mistura de odor corporal, antisséptico e lixo em decomposição. Viajar no espaço também pode fazer com que as pessoas percam seus sentidos de olfato e paladar, então elas não perceberão o quão forte é o seu mau cheiro. O que nos leva ao banho, ou melhor, à falta dele. No espaço, não há banheiras, chuveiros ou vasos sanitários com descarga na Estação Espacial Internacional. Quando o mau cheiro fica incontrolável, essas 100 pessoas terão que recorrer ao banho de pia, um pano úmido no rosto ou outro lenço sanitário para remover a sujeira e o suor do dia. No espaço, o suor não escorre devido à falta de gravidade. Ele fica preso à pele como um filme, impossibilitando a transpiração normal. Até que você o limpe, o que é particularmente preocupante durante o exercício, que eles serão obrigados a fazer por no mínimo 2 horas por dia. Sem o exercício obrigatório, astronautas em missões simples de uma semana já perderam até 20%. Ao entrar em estado de ausência de peso, os corpos começam imediatamente a perder massa muscular e cálcio ósseo, a uma taxa de 1% por mês, causando piora na osteoporose. O cálcio, que é eliminado através da urina, pode se acumular nos rins e formar pedras, causando desconforto leve a dor aguda severa. Em uma missão de vários anos, só podemos especular o quão graves esses efeitos cumulativos podem se tornar. Mas vamos apenas dizer que os marcianos não vão chegar em Marte em condições físicas ideais. Chris Hadfield passou 4 meses no espaço e mais de 1 ano em recuperação, buscando reconstruir sua densidade óssea e musculatura. Seu colega Scott Kelly teve um diagnóstico ainda pior. Após quase 1 ano no espaço, o que poderia tê-lo deixado incapacitado permanentemente. Ele precisou de uma extensa reabilitação física quando retornou à Terra com os melhores médicos e fisioterapeutas para se adaptar novamente à gravidade. Um dos tópicos médicos que quase nunca se ouve discutir sobre viagens espaciais é que efeito isso pode ter sobre vírus dormentes e outras sérias preocupações médicas que residem nos corpos humanos apenas esperando as condições certas para se manifestarem. Até as coisas mais simples, como erupções cutâneas, devido à quebra do microbioma que todos temos em nossa pele que a mantém saudável. Como chuveiros e banhos estão fora de questão, o método mais usado para a limpeza é com lenços antibacterianos e shampoo seco, que são prejudiciais a essa camada, e as erupções cutâneas também podem ser causadas por outros irritantes ou alérgenos encontrados a bordo da nave espacial. A catapora é causada por um vírus que se aloja nas células do trigo e da coluna para se manifestar como herpes zoster mais tarde na vida, o que faz uma erupção cutânea comum parecer insignificante em comparação. Bolhas borbulhantes, cheias de pus que normalmente envolvem o tronco, também podem afetar o rosto e até mesmo atacar os olhos. Os vírus da herpes ou do herpes labial também estão sempre presentes, esperando a oportunidade de se manifestar na boca e ao redor dela, tornando as refeições uma experiência miserável.
Descendo pela garganta, a mononucleose é causada pelo vírus Epstein-Barr e, em sua pior forma, a mono pode contrair a garganta ao ponto de fechá-la completamente, tornando impossível comer, beber ou até mesmo respirar nos piores cenários. Sintomas de febre, fadiga e dores no corpo podem persistir por mais de 6 meses, e o mesmo vírus está associado à síndrome da fadiga crônica, linfoma de Hodgkin, câncer gástrico, câncer nasofaríngeo, inflamação intestinal, esclerose múltipla e linfoma de Burkitt. Então você entendeu. Você tem bactérias em seu sistema que você nem sabe que podem causar desde erupções cutâneas até câncer. E todos eles têm uma coisa em comum: eles estão esperando por um sistema imunológico enfraquecido para se manifestar. As melhores maneiras de comprometer um sistema imunológico? Má alimentação, desidratação, falta de exercício e estresse. Outra possível fonte de ignição para essas infecções é a radiação cósmica. E na conferência de Kuala Lumpur de 2016, isso é o que Elon Musk tinha a dizer sobre GCRs. Mas você não falou muito sobre como vai manter os humanos seguros. Minha visão sobre a questão da radiação é que certamente há algum risco de radiação. Não é mortal. Haverá um pequeno aumento no risco de câncer. Na verdade, a questão da radiação é frequentemente mencionada, mas eu acho que não é tão grande assim. Então, aparentemente, Elon Musk sabe algo sobre raios cósmicos galácticos que escapou a todos os verdadeiros especialistas no assunto, incluindo aqueles que trabalham na Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço Agência Espacial Europeia e na Agência Espacial Canadense, que acreditam que a radiação é uma das maiores ameaças que os astronautas enfrentarão. Veja, os humanos na verdade não estiveram fora do cinturão de Van Allen que circunda a Terra desde a última vez que fomos à Lua. E como nossos astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional são protegidos por essas bandas magnéticas, a suposição parece ser que eles estão todos bem, então os marcianos também estarão. Mas isso definitivamente não é o caso. A Estação Espacial Internacional em órbita terrestre, baixa a 230 milhas, está confortavelmente dentro do cinturão interno, que começa a 1.000 milhas de distância da Terra, ou cerca de 1.600 quilômetros. O cinturão externo se estende por pelo menos 40.000 quilômetros de distância. Além disso, astronautas como o Scott Kelly sofrem danos da radiação, especialmente em seu DNA. Como este último quadro afirma, ele ainda não está 100%, e o dano não começou a se recuperar até que ele retornou à Terra. Efeitos da radiação no corpo humano, destruição do DNA e tecidos, aumento das chances de câncer, diminuição das células vermelhas e linfócitos, enfraquecendo a resposta imunológica, o que agrava casos graves de herpes zoster ou mononucleose. Em 1991, o primeiro experimento em uma instalação chamada Biosfera 2 começou. 8 pessoas, 4 mulheres e 4 homens, entraram na instalação de pesquisa e ficariam selados por 2 anos. Os resultados desse experimento permaneceram controversos, principalmente devido às ramificações sociológicas e consequências de manter 8 pessoas confinadas por esse período. Mesmo compartilhando uma instalação com mais de 3 acres, com diversos ecossistemas, essas 8 pessoas conseguiram se desconectar tanto que se dividiram em 2 facções em guerra que não tinham nada a ver uma com a outra, devido a uma luta contínua pelo poder. Após o experimento, os 2 grupos nunca mais se falaram. As falhas de vários aspectos de sua missão contribuíam para suas ansiedades. As colheitas não produziram como esperado, os insetos polinizadores morreram. As plantas não absorveram dióxido de carbono suficiente do ar, resultando em níveis de oxigênio caindo para até 14,5%. O baixo rendimento das colheitas obrigou os biosferianos a consumirem seu próprio estoque de alimentos, impedindo o plantio no próximo ciclo. Eles consumiram um esconderijo secreto de alimentos de emergência, comprometendo totalmente o experimento, já criticado por permitir a saída de feridos e por bombear oxigênio extra para tornar o ar respirável novamente. Todas essas falhas contribuíram para a queda do moral, afetando a saúde mental e as relações sociais. Isso ocorreu no Arizona, em um microcosmo da natureza projetado para ser o mais próximo possível da perfeição, construído em 4 anos. Eles trouxeram 3.000 espécies de plantas e animais. Os biosferianos cuidavam dos animais e realizavam tarefas diárias. Eles precisavam atravessar uma floresta tropical e tinham um recife de coral vivo para mergulhar. E essas 8 pessoas não conseguiram ficar 2 anos sem discórdia social e escândalo. Musk quer colocar 100 pessoas em um espaço de cerca de 400 metros cúbicos após remover as operações e os decks de armazenamento para uma viagem de retorno mínima de 3 anos.
Há uma razão pela qual a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço criou sua diretriz de volume habitável mínimo por viajante. E é para que todos tenham seu próprio espaço pessoal, com um pouco de espaço para respirar. Porém, se Musk convencer 100 pessoas a viajarem em uma única nave estelar, cada uma terá apenas cerca de 4 metros cúbicos para si, espaço insuficiente para esticar os braços sem acertar a cabeça do colega de quarto. E quando vocês se cansarem um do outro, não há para onde ir. Na verdade, eles terão menos espaço pessoal por pessoa do que é necessário para as esteiras que o navio deve ter, ou o espaço necessário para vestir um traje de atividade extraveicular. Na Starship, haverá decks de habitação com 8 quartos semi-privados para 32 pessoas cada. O deck da galeria, que também comporta cerca de 32 pessoas, e o deck de exercícios, onde os marcianos farão 2 horas obrigatórias de exercício diário, revezando para outros usarem o equipamento 24 horas por dia. Com 9 a 10 estações de exercício ocupando um deck do tamanho de um pequeno apartamento de um quarto, não vai haver muito espaço para socializar ou noite de filme. O deck de voo, as operações e o compartimento de armazenamento serão proibidos. Eles vão dormir, comer, se exercitar e repetir. Para se divertirem, eles podem olhar pela vigia fornecida para o vazio do espaço, mas não contem com os concertos orquestrais que Musk prometeu a você no átrio. Marte é conhecido por frustrar os engenheiros. Até hoje, apenas 40% das naves lançadas em direção a Marte conseguiram pousar com sucesso. Parece fácil, terreno relativamente plano, sem nuvens tóxicas e atmosfera quase inexistente. Na verdade, a atmosfera é tão fina que os paraquedas são quase ineficazes para pousar até mesmo as menores naves. O paraquedas no rover Curiosity tinha cerca de 50 metros de largura, e mesmo assim não foi suficiente para garantir um pouso suave. O mais recente sistema de entrega de rovers, como o que será lançado da Terra neste verão para entregar o Perseverance, interage com a atmosfera, que é fina demais para a frenagem aerodinâmica, mas densa o suficiente para causar aquecimento, exigindo um escudo térmico. Após o módulo de pouso atravessar a atmosfera, o escudo térmico e a carapaça traseira são descartados depois que o radar determina uma zona de pouso adequada. Após a separação do módulo de pouso da concha, os foguetes retrô o desaceleram até próximo ao solo, quando um guindaste aéreo de 4 pontos o pousa suavemente em um local ideal. O maior motivo para o guindaste de foguete retrô é evitar a criação de uma cratera no regolito muito fino, tóxico e abrasivo, que é exatamente o oposto do que a Starship propõe fazer. Essa nuvem de poeira nunca vai se assentar. Quando os colonos marcianos abrirem a escotilha na Starship a 100 pés de altura, aguardando o guindaste para descê-los ao solo, estarão fracos e com o sistema imunológico comprometido, pois precisarão iniciar a construção de habitats para viver e o depósito de combustível essencial para o retorno à Terra. Voltando a comparar isso com as aventuras de Colombo, vamos resumir. Os marinheiros que se inscreveram com Colombo o fizeram com um medo medieval de cair da borda da terra se navegassem muito longe. Eles tiveram que aguentar comida salgada ruim, condições apertadas, enjoo de mar, escorbuto, navios vazando, mau tempo, ondas de tempestade oceânicas, ratos, baratas e uma série de fatores desconhecidos esperando por eles no novo mundo. Um mês após a viagem, sem avistar terra desde a partida, as condições eram tão ruins que a tripulação começou a falar em motim. E isso seria fácil comparado aos desafios que 1 milhão de marcianos do Musk enfrentarão ao se inscreverem. Agradecemos por assistir ao episódio do Cético do Senso Comum. Lemos todos os seus comentários e consideramos as sugestões para os próximos vídeos. Perto de 1000 inscritos no primeiro mês, adoraríamos sua ajuda na divulgação, compartilhando este vídeo com amigos ou entrando no nosso grupo do Facebook para continuar as discussões. Obrigado pelo apoio contínuo e fique atento ao próximo episódio. Obrigado.